a gente precisa te falar quais são as 5 fases de um bom estudo. 5 fases de um bom estudo, para você conseguir aplicar essas ordenações que a gente vai te passar aqui, dependendo do grau que você está, você usa uma ou outra, são os seguintes. A primeira coisa é o primeiro contato. O primeiro contato nada mais é do que quando você vê a aula. Vê uma videoaula, você assiste uma aula na escola, enfim, você tem o primeiro contato com a matéria, quando alguém te explica. E nesse primeiro contato, não é o estudo propriamente dito, mas é o que você entende da matéria. Literalmente, é a primeira vez que você tem o conhecimento, certo? E depois, você pode passar para uma etapa que a gente chama de aprofundamento. O que é o aprofundamento? É quando você pega uma apostila, um livro um pouco mais aprofundado sobre a matéria e você aprende mais a fundo aquilo, você pega os detalhes. Porque em uma aula de 45 minutos, até 1h30, o professor não consegue falar sobre tudo daquele tema. Imagina um tema como a Revolução Francesa, o professor não consegue dar todos os episódios da Revolução Francesa, todos os motivos, até ele consegue, mas às vezes falta alguma coisa para aprofundar. E é nessa fase que você vai. Sim. Já a terceira fase é a produção, que nada mais é do que você pegar aquilo que você teve da aula, o seu caderno, mais o seu livro, a sua apostila, e fazer o seu próprio material, você produz o material. Essa fase a gente chama de produção. Por quê? Essa fase é muito importante, porque depois você pode pegar esse material que você produziu e revisar, certo? Que é a quinta fase. Por quê? Porque sempre tem, antes de você propriamente revisar, muitas vezes vem o exercício, a fase dos exercícios, que é nada mais do que você colocar em prática o conhecimento que você tem. Então essas são as 5 fases, Rafa. Nada mais é do que o primeiro contato, o aprofundamento, a produção, os exercícios e a revisão. Essas são as 5 fases, certo? E aí, a gente começa a falar, tá, então, como que eu vou ordenar essas 5 fases para, dependendo do nível que eu tô, utilizar uma ou outra? E é para isso que a gente vai falar agora. Bom, para aquelas matérias, Vini, que são as matérias com maior prioridade, né, que você sabe que tem uma importância maior no seu vestibular, e são matérias que caem recorrentemente, né, nesse de matéria, a gente recomenda que você use as 5 fases, né? Exato. Que você englobe as 5 fases, tanto o primeiro contato, o aprofundamento, a produção do seu próprio material, os exercícios e a revisão. Por quê? Porque são matérias importantes, você de fato precisa dar aquele esforço a mais naquelas matérias. Você precisa dar uma investida maior do seu tempo, né? Sim, e então se você usar esses 5 passos que a gente deu, você consegue sim, de fato, ter um resultado melhor. E não é em qualquer ordem, não. Eu recomendo, pelo menos é o que eu fazia quando eu estudava, e ainda estudo, por exemplo, para a faculdade, não adianta nada você pegar, você teve o primeiro contato e você às vezes já vai para um aprofundamento e já começa a produzir o seu material para você revisar depois. Não, se você fazer os exercícios, você consegue ir para o seu aprofundamento muito melhor. Se você já sabe o que vão te cobrar, é muito mais fácil de você estudar, porque você vai se atentar naquilo que já te cobram, você já vai com um estudo direcionado. Então, eu recomendo que primeiro você tenha um primeiro contato com a aula, depois dá uma olhada nos exercícios, nem que você só leia os enunciados, vai para o aprofundamento, depois pode até fazer o seu próprio material, ou até fazer os exercícios de fato, se você não terminou de fazer, aí você produz seu material e revisa aquilo periodicamente, como a gente já explicou em outros podcasts da revisão passada. Tá? A segunda ordem que a gente vai te passar aqui é para aquelas matérias que têm uma menor prioridade. Ou aquelas matérias, sabe? Porque assim, essa primeira demanda um tempo maior. Já para essas matérias que têm uma menor prioridade, por exemplo, você que está prestando para direito, uma matéria como biologia tem menos importância muitas vezes do que uma matéria como história, geografia, até matemática, por exemplo, na FUVEST. Pelo menos na época que eu prestava. Então, essas matérias que têm uma menor prioridade, o que eu recomendo você fazer? Tenha o primeiro contato, faz os exercícios, às vezes se você não conseguir fazer um exercício muito importante e tal, dá uma olhada no aprofundamento, mas, em geral, faz um primeiro contato, revisa e faz exercício. Essas 3 coisas, principal, porque às vezes no aprofundamento e na produção você pode perder muito tempo, né? E agora, Rafa, eu vou deixar para você a terceira. Bom, para aquelas matérias que você já é bom, sabe? Aquelas matérias que você, eu tô prestando medicina e física, química e biologia, eu mando bem, entendeu? E eu tô acertando tudo, só que tem uma outra questão que eu não tô acertando. O que eu faço? Então
Então eu faço a engenharia reversa. O que é engenharia reversa, Rafa? Bom, você vai começar de trás para frente. Você vai começar fazendo os exercícios e aqueles exercícios sim que você errou, aqueles você vai atrás da matéria. Tá? Primeiro você identifica o que você erra e aí depois você estuda. Não vai estudar toda a matéria e depois fazer exercício. Né? Primeiro você faz exercício, identifiquei, ó, eu errei um aqui de movimento circular uniforme. E então aí sim você vai atrás da teoria. Por quê? Porque aí são aqueles pontinhos a mais que faltam para você passar, é aquele 1 milímetro que está faltando, aí sim você consegue tirar essa diferença. Então essa é a sequência de estudos para quem está praticamente acertando tudo.